meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. 2 jogos deram sequência à 32ª rodada da Série B ontem à noite. No Rio de Janeiro, Volta Redonda atropelou o Atlético Goianiense 3-0, resultado que fez o Voltaço subir posições e agora abre o Z4 com 34 pontos. O Atlético Goianiense é o 10º com 45. Em Alagoas, CRB e Ferroviária ficaram no empate em 2-2. O Galo da Praia é o 9º com 47 e a Ferrinha, a 16ª colocada com 37. Mais 3 jogos fecham a rodada hoje à noite. O destaque para Remo e Paysandu, 7h30 da noite no Mangueirão. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima terça-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Os portões do estádio Brinco de Ouro da Princesa amanheceram pichados em protesto pela eliminação do Bugre na Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria já começa a desenvolver um planejamento para a temporada do ano que vem, porém tem o processo eleitoral no clube, o que pode atrasar um pouquinho todas as definições, pensando em 2026. Ainda falando de Série B, a diretoria do Goiás anunciou ontem à noite a contratação do técnico Fábio Carilli. Ele chega para substituir Wagner Mancini após tropeços nas últimas rodadas. O Goiás é o 4º colocado na Série B com 52 pontos, porém não vence as 5 rodadas. Daqui a pouco, informações do futebol paulista. O Palmeiras entra em campo amanhã contra o Bragantino para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. E amanhã, às 9h30 na Vila Belmiro, tem clássico também entre Santos e Corinthians. Informações do São Paulo, que enfrenta o Grêmio na quinta-feira e sofre mais uma vez com lesão de Oscar. No vôlei, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca Feminino de 2025. Em partida final disputada no Tijuca Tênis Clube, a equipe rubro-negra superou o Fluminense por 3-2, garantindo o 20º troféu da sua história e reconquistando a hegemonia no cenário local. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A CBF definiu ontem as datas e horários da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo acontece no sábado, 5 da tarde, lá no VGD. A nova casa do Londrina. Eu não sei a sigla do estádio, por isso eu vou no básico aqui, tá bom? Vitorino. Gonçalves. Aparentemente só você não sabia, né? Mas tudo bem. Parece estudar mais, né? Mas parece que foi com o freio de mão puxado os 3 aqui, né? Cada um falou um, né? Cada um falou um nome. Desconfiança. Vamos então no Oba, vai, vamos lá, Oba. Oba é do Vila Nova. E como é que chama? Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas isso não tem nada a ver com a manchete da Ponte. O primeiro jogo acontece em Londrina e o segundo jogo marcado para o dia 25, sábado que vem, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte, por ter tido a melhor campanha na somatória das fases, tem a vantagem de fazer o segundo e decisivo jogo em casa. Daqui a pouco, Marcelo Fernandes detalha a situação do atacante Gé, que foi desfalque nos últimos 3 jogos da Macaca. Lewis Hamilton segue insatisfeito com o rumo da Ferrari na Fórmula 1 em 2025. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o heptacampeão enviou mais um relatório para os seus superiores na equipe italiana e apontou alguns problemas internos da escuderia nessa temporada. O ferrarista ainda não venceu aos domingos ou subiu ao pódio no campeonato. E a seleção brasileira, hein, gente? Destaques do Brasil, Fábio Scheibe. Muito bom dia, Juliano Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vou definir esse jogo com uma expressão em japonês bem apropriada para a atuação do time de Carlo Ancelotti. Vai no simples. Totemo Hazukashi. Totemo Hazukashi. Vai Sabe o que significa? Vai você, velho. Sabe o que significa? Muita vergonha. Muita vergonha a atuação da seleção brasileira na manhã desta terça-feira, noite lá no Japão, no estádio Ajinomoto Stadium. O Brasil começou vencendo o Japão por 2-0. Paulo Henrique e Martinelli marcaram os gols no primeiro tempo, mas em 18 minutos o Japão virou com Minamino, Nakamura e Ueda. O primeiro gol foi aos 7 minutos da segunda etapa. Essa foi a primeira derrota do Brasil para o Japão na história do futebol, viu, Julio? O Brasil volta a campo na data FIFA de novembro para enfrentar a Tunísia e também Senegal. Para fechar esse boletim, posso falar Sugoi ou também Rekishi.
Rekishi. Que é épico, histórico para os japoneses essa vitória do Brasil. Vamos almoçar então hoje no restaurante japonês da sua escolha, beleza? Aí sim, hein? Aí sim. Pode ser aquele que ele pediu uma simples marmita na semana passada. Totemo Razukashi. Perfeito. Então, daqui a pouco você faz o Razukashi lá. Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo boa bem, tarde. Júlio Nascimento. Bom dia, né? Já uma boa tarde, mas bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Poxa, decepcionado com a seleção. Eu acho que o Ancelotti poderia ter começado o jogo com o time que ele está aí, né, dando mostras que vai ser o titular ou a base da Copa do Mundo. Ele optou por realizar testes, ainda está em tempo, pero no mútil, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, já dar uma cara para essa seleção. Mas foi assustadora a maneira como a seleção se rendeu, né, ao time japonês na etapa complementar, depois de um primeiro tempo aceitável, razoável e até vitorioso. Vamos ver o que nos espera na próxima data FIFA em novembro. Maravilha, 11 horas e 15 minutos, liberando para participar aqui através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Esse é o nosso WhatsApp, fica à vontade para mandar a sua mensagem. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Bom dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Mário Quintino chegando com informações aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central. Tem uma ocorrência na Anchieta, chegada já para a Rua Barreto Leme, bem ali nas proximidades da prefeitura, ocorrência na pista da direita. Quem puder, a pista da esquerda tem condição um pouco melhor e dá para acessar também a Orozimbo Maia mais à frente. Na Orozimbo, quem vai em direção da região central encontra a movimentação maior, principalmente na passagem já pela Avenida Brasil. Falando também da rodovia dos Bandeirantes, aconteceu um acidente mais cedo à altura de Limeira, à altura do quilômetro 140, na pista sentido capital paulista. Foi um tombamento de um caminhão, não teve feridos nessa ocorrência, mas o veículo ainda está lá pelo acostamento. É uma carreta carregada com uma carga de óleo vegetal, segundo informações da Autoban. A Artesp também foi acionada por conta do derramamento dessa carga lá no trecho, por isso, atenção, você que utiliza a Bandeirantes, vai na direção da capital paulista, passando pelo trecho de Limeira. No sentido do interior, aí por enquanto o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta na programação da CBN agora 11h18. Enquanto você... Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Estamos de volta, 11 horas e 20 minutos, aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu aqui rapidamente atender a galera que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar também 99186-9070. 99186-9070. Galera falando ainda sobre seleção brasileira, em que fase tá o Brasil. Primeira derrota para o Japão, manda aqui o João. Pessimismo para o ano que vem. Bom dia, temos que enxergar a Série C como um todo, ou seja, os times que se classificaram foram regulares durante o campeonato. O Caxias já vinha se afundando nas últimas rodadas. Bola pra frente, Guarani, é o professor Amaro quem manda aqui. Aliás, mais um ano em que o líder da primeira fase não sobe, né? Ano passado foi o Botafogo da Paraíba, esse ano foi o Caxias. Tentando lembrar de cabeça aqui em 2023 quem foi, mas Não vou lembrar, não. É algo de irregularidade de fato, né? Uma falta de regularidade. 2023? E um destaque pro Roger, né? Subiu pelo segundo ano seguido o Roger. 2023, quem foi foi o Operário. Mas o Operário não subiu. Subiu o segundo. Subiu o segundo. Bom dia, melhor programa esportivo matinal da CBN. Aê! Ficou claro que o time japonês correu hoje em prol do compatriota Takahashi, após duras críticas de Carlão de Freitas. Manda aqui o Renato Alves. Bom dia, amigos da CBN. Alerta de trocadilho infame. Faltou tempero para a seleção brasileira. Ajinomoto Stadium. JP de Moraes. Exatamente. Quer que eu fale outra vez a frase que eu falei, a expressão? Pode falar. Totemo raso cache. Muita vergonha. Mas esse é o name rights, né? O Ajinomoto. É o Estádio Nacional? Estádio Toca, sim. Onde o São Paulo foi campeão mundial. Onde o Palmeiras perdeu pro Manchester. Onde o Palmeiras perdeu pro Manchester. O Grêmio foi campeão. Flamengo. O Emerson Dias, Brasil conseguiu perder pro Japão sem o Takahashi. Fora Ancelotti e Marcelo Fernandes na seleção. Manda aqui o nosso ouvinte. Salve, pessoal do CBN Esportes. A parte da atuação da seleção, uma notícia para alegrar os brasileiros. Diogo Moreira, confirmado na MotoGP em 2026 e de quebra, a categoria volta a disputar corridas em solo. Tupiniquim, né? Vinícius tá mandando aqui. Só E o seu xará aqui, Antônio, tá falando assim, ó. Curioso, hein? Vocês pedem tanto jogadores do Brasil na seleção e os que falharam hoje são jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Bruno, né? Só uma observação da Série C dos últimos anos, ó. 2023, o São Bernardo, o Cachorrão, não é o Cachorrão não, esse aqui é o outro, Bernô. Né? Bernô, ele ficou em terceiro lugar, não conseguiu acesso. Aí em 2024, ele foi o último do grupo, não conseguiu acesso e em 2025 conseguiu. O São Bernardo, então, 2 anos batendo na trave e esse ano logrou êxito. Midiáticos CBN, será que o Roger vai dar uma amolecida no Londrina para permitir que a Macaca ganhe seu primeiro título? Léo do Centro. Eu acho isso impossível de acontecer, cara. O futebol hoje, todo mundo quer ser campeão. Eu sei que o Roger tem uma ligação forte aí com a Ponte, a família do Roger é Ponte Pretana. Mas o cara. E outra, vai pensar na carreira dele, né? A projeção dele que tá em jogo, viu, Léo? Se o Roger for campeão de uma Série C, ele pode mudar de patamar para o ano que vem também. Conquistar um título, com todo respeito ao Atlético, que o Roger tem uma história muito legal e vencedora lá, mas conquistar um título com o Londrina é uma projeção diferente, né? O Londrina do interior paranaense é um dos grandes. Não tem essa de ser Ponte Pretano, não. Chega na hora, o cara esquece, velho. Claro. E até o Eberlin falou, né, que
esse acesso com a Ponte, possivelmente um título de Série C, para o Marcelo Fernandes pode ter mais impacto do que teve aquele título com o Santos em 2015, né? Porque naquele momento o Marcelo Fernandes ele era visto, embora efetivado, ele ainda tinha aquela imagem de um interino, de um técnico chamado nas emergências do Santos. Tanto é que continua assim depois. E continuou, né? 9 anos depois, na mesma função. Agora não, se ele já acho que vai ter uma valorização, né? Com esse acesso. Em caso de título com a Ponte, acho que o patamar também do Marcelo Fernandes, ele entra nesse mercado de Série B, pelo menos. O Marcelo, nos próximos anos, não sei qual será o futuro dele no comando da Ponte, porque assim como no Guarani nós destacamos na manchete, a Ponte também passa por um processo eleitoral, e o próprio João Brigatti falou isso na entrevista logo após o Derby 212, mas o Marcelo, com esse acesso, ele entra aí, por exemplo... São quantos times no ano que vem? São 20 times de novo, né? Que vão disputar a Série C. Ele, se não continuar na Ponte, ele entra na mira daquelas equipes que começam a temporada sem técnico, porque o planejamento passa por um treinador experiente na divisão. E o Marcelo Fernandes, pelo acesso conquistado com a Ponte e possivelmente um título, ele entra na mira de todos os clubes que vão iniciar a temporada sem treinador. E até Série B, né? Foi por isso Série B que também tem um mercado que ele pode atingir. Mas foi por isso que ontem eu fiz aquela reflexão sobre o Valentim. A gente sabe que a proposta foi maior do América, mas uma conquista, um acesso com a Ponte Preta também valorizaria muito o currículo do Valentim também, que deixou a equipe no meio da temporada, mas acabou acertando com o América, que luta contra o rebaixamento da Série B. Sim, isso aí mas por currículo, né, tô falando. Não, mas eu acho que isso aí em qualquer profissão, a gente não mas pode... a grana se tem uma proposta de uma outra emissora para ganhar 3 vezes mais, você não vai? A grana isso aí claro. Bom dia, equipe de esportes da CBN. Conseguem fazer uma comparação de folha salarial entre Guarani e Ponte? No início da Série C, a folha da Ponte era maior, mas acredito que com as contratações do Guarani e as saídas da Ponte no final, se inverteu e a do Guarani ficou maior. Manda aqui o nosso ouvinte, é o Carlos Roberto. Até abriu uma matéria aqui da Zero Hora, né, que é o jornal do Rio Grande do Sul, que ele trouxe em abril não era cravado, né, as folhas, mas o que eles tinham apurado em mais ou menos valores aproximados. A Ponte, no levantamento deles, tinha maior folha, 1,2 milhão, isso, né? 1,2 milhão. E aí o Guarani era a segunda folha, segundo o Zero Hora, com 1 milhão de folha. E aí que mês que foi isso? Em abril. Tinha o Botafogo do Paraíba também, isso, aí cima, depois né? São Bernardo que subiu, Retrô não subiu, Náutico folha do Retrô era altíssima, viu? Era maior. Caiu ainda. Figueirense, ABC, Botafogo, até o Botafogo aqui que é o 8º, todo mundo com folha estimada em mais de R$1 milhão. Mas eu acho que faz sentido, viu, Carlos, o que você tá falando, porque dos jogadores que saíram da Ponte, alguns jogadores com folha alta mesmo, com salários altos mesmo, né? O salário do Maguinho era bem alto, bem acima do que eu imaginava que seria. O Jean Dias, Emerson Santos, então eram jogadores caros, além do próprio Valentim. O Marcelo Fernandes veio ganhando bem menos. E o Guarani contratou o Diego Torres, que é pra cima de 100 picanhas. Mirandinha veio ganhando bem. Cicinho também, um salário legal. David Braz. Então acho que o Guarani terminou com com uma folha maior do que a Ponte, sim. E essas contratações, elas foram assim, elas foram no momento de desespero, em que o Guarani precisava realmente do acesso, né? Ele tinha como obrigação conquistar o acesso e foi ao mercado gastar. E não deu certo, né? Vamos ver como que vai ser o ano que vem, nesse processo eleitoral. Mas o Guarani precisa de um projeto mais convicto, porque esse ano, mesmo se o Guarani subisse, nós já tínhamos falado isso, acho que mês passado, sei lá, mas mesmo se o Guarani subisse, porque o futebol permite isso, o planejamento 2025 do Guarani não foi bom, não foi convicto, e por isso teve que gastar até o que não tem. Cara, e mais, né? A gente tá falando de um planejamento que passou por mais de uma mão, né? Começou com o Rodrigo Pastana, depois Farney. Por isso que, independente do processo eleitoral, eu acho que não vai dar para o Guarani esperar até dezembro, gente. E até a parte técnica, né, Júlia? A gente fala, às vezes ali o momento era de troca do Marcelo, talvez era, né? Mas isso para o jogador, isso é muito ruim, porque cada treinador vem com uma ideia. Tinha o Maurício Souza que se baseou na ideia da molecada, isso em comum acordo com a diretoria, esta era a especialidade do Maurício, de repente as coisas não deram certo, a diretoria do Guarani mudou completamente o planejamento, aí veio o Marcelo Fernandes, alguns reforços
reforços chegaram, outros reforços não chegaram a atuar com o Marcelo, mas permaneceram com o Matheus. Mas isso pro jogador é complicado, porque um treinador vem com um método, depois vem outro treinador com uma equipe completamente diferente, com um método novo pro atleta. E uma terceira gestão com o Matheus também. Isso pro jogador é complicado. E o contrato do Fagner é até dezembro, né? O Matheus é até ano que vem, até o Paulista, mas o do Fagner é até dezembro. E tem especulação já. E aí não dá pra esperar as eleições. Acho que tem que ter pelo menos uma sinalização aí de alguém pra começar. Ele não vai querer esperar também, né? Isso é uma incógnita pra ele, né? Vai que um novo cara que entre não queira o trabalho dele. Outra coisa, né? Se você esperar a eleição, você vai ter que montar o elenco em 2 semanas. Sim. Até o Campeonato Paulista. Algo que pode atrapalhar, aliás, o planejamento de todas as equipes, né? Mas no caso do Guarani, porque a diferença de competição ela é enorme, né? Entre um Paulistão e a Série C. E esse ano a gente tinha aqui em Campinas o álibi do Paulistão. Então, por isso o Paulistão ele interessa pro jogador, né? É interessante você disputar o Paulistão. Só que dessa vez o Paulistão vai bater, né? Num certo momento com a Série C, né? Então o Guarani, ele obrigatoriamente, ele já precisa montar um time de Série C em meio ao Campeonato Paulista. Diferente desse ano, que você tinha a possibilidade de montar um time pro Paulistão e depois já engatar um time de Série C. Esvaziou, né? Esvaziou. Aliás, como que vai ser o Paulistão? Né? Porque dia 11 de novembro. Mas a federação não citou ainda como que vai ser o formato, porque se de repente tiver essa mudança aí até para redução de datas, uma redução no formato pode impactar em relação ao derby. Existe um mundo que não tem derby ano que vem. Exatamente. Se de repente... por chave, né? Se dividir por chaves e cair em grupos diferentes, por exemplo, e aí você enfrenta só o jogo dos times da chave. Apesar, né, Júlio, acho que a federação chegou a aventar assim, a possibilidade de valorizar os clássicos, né? Os clássicos entre os grandes e o clássico campineiro. Parece que isso foi algo ventilado, mas antes do arbitral não dá pra você cravar, né? A Série C, ela não bate com o Campeonato Estadual. Então... Termina dia 8 e a Série C começa dia 5, período curto. E tem um detalhe também, hein? A Série C, ela não para na Copa do Mundo. Ela continua. Ela está programada entre 5 de abril e 25 de outubro. O que custa parar pelo menos a primeira fase, né? Pô, só falta isso também. Vai perder Cabo Verde e Kosovo. Cabo Verde é a nova sensação aí no momento. Classificado, né? Classificou ontem, pô. Só esperando o final do futebol profissional de Campinas, Vila Guarani contra Bairro Ponte Preta, 2 times que estão decadentes sem esperança da melhora constante. Campinas, dessa forma, vai continuar nesse sobe e desce na 3ª e 2ª divisão. Silvio de Valinhos está mandando aqui. O Délcio de Sumaré, o empate teria dado acesso ao Guarani? Não. O empate em qual? Lembra que a gente estava falando durante a partida? O empate se for empate no derby, sim. Ah, sim. Agora, se for empate do Brusque com a derrota por 2-0, não. Se fosse uma derrota de 2-1 do Guarani, um empate lá nos aflitos, aí sim, Delcio. Agora, se você se refere a empate no derby, sim, o Guarani teria subido. Midiático, CBN, mais um time do Paraná no caminho da ponte. Lembre do Joinville em 2014, manda aqui o Léo. No nosso WhatsApp. E pra fechar, o Antônio Casarini. Brasil jogou o segundo tempo igual o Guarani. Ô, louco, Antônio. Foi um segundo tempo ruim mesmo da nossa seleção brasileira. Eu duvido que Fernando Diniz tomaria um gol de cabeça de um japonês. Ele poderia perder o jogo, mas um gol de cabeça jamais. 11h32. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de outubro de 2025. A avaliação ruim da economia brasileira caiu de 70,6% em julho para 62,5% numa pesquisa do Instituto Ipsos, divulgada hoje. O levantamento também mostrou que quase 7 de 10 pessoas do país avaliam como fraca a situação financeira pessoal. O receio de perder o emprego apresentou tendência de alta. A pesquisa é um estudo mensal realizado em 30 nações que monitora as principais preocupações das pessoas.
Entre os dias 22 de agosto e 5 de setembro, foram ouvidos mais de 25 mil indivíduos de 16 a 74 anos. No Brasil, foram feitas cerca de 1.000 entrevistas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o país não precisará retomar o horário de verão em 2025. Ele diz que o Brasil está em condição de segurança energética completa e absoluta, graças ao planejamento e ao índice de chuva dos últimos anos. Silveira confirmou a informação ao programa Bom Dia, Ministro. Pelo menos 2 pessoas foram presas pela Polícia Civil de São Paulo numa operação contra uma rede criminosa envolvida na produção e na venda de bebidas alcoólicas adulteradas. A ação integra os esforços do governo estadual para combater casos de intoxicação por metanol. A Justiça emitiu 20 mandados de busca e apreensão. Israel fechou a fronteira usada para fornecer ajuda humanitária à população de Gaza até que o Hamas devolva os corpos dos reféns mortos. Na segunda, o grupo terrorista libertou 20 pessoas e devolveu os corpos de 4 reféns. Ainda faltam os restos mortais de 24 pessoas. As famílias dos reféns acusam o governo israelense de fugir da responsabilidade. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bora lá falar dos times de Campinas, meu caro Antônio Lupe. Informações do Guarani, que agora, né? Essa que é a pergunta. Como é que fica o Guarani, né? Porque a eleição é em dezembro, os jogadores agora começam a entrar naquela fase de contrato se encerrando, quem fica, quem sai. E o Bugre? O Bugre, ele agora está em compasso de espera, né? Para saber o que vai ser feito após a eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, uma forma de protesto que eu não concordo, porque você danifica um patrimônio do clube, mas os portões do Estádio Brinco de Ouro da Princesa amanheceram pichados, né? E o alvo principal, a diretoria. Mas em relação a atletas, Júlio, aliás, tem uma lista aqui de jogadores considerados titulares que possuem contrato um pouquinho mais longo. São eles: o Dalberson, goleiro, ele tem contrato até novembro de 26. O Cicinho até março de 2026, ou seja, até o fim do Campeonato Paulista. O Rafael Rodrigues até dezembro de 26. Atenção, hein? Alan Santos, zagueiro, Santos, coach, até setembro de 2025, ou seja, até agora o final do ano. Então, não deve ficar, né? O Emerson Barbosa até 2028, renovou recentemente. O Kelvin, volante, até 11 de 2026. O Isaac até 2025, setembro, né? Já tá acabando outubro, o contrato dele. Outubro. Perdão, outubro, 10 é outubro. Mesmo do Alan Santos, perdão. Diego Torres até 2026. Mirandinha até 2028. Bruno Santos, atacante, até agora, outubro de 25, e o Dentinho, atacante, até o fim do ano que vem, até novembro de 2026. Então, dos titulares, só 3 com o contrato encerrando: Alan Santos, Isaac e o Bruno. Isso. Agora, os jogadores que não foram considerados aí titulares: o Andrei, goleiro, até outubro de 25, Fred Conte até 27, JP Galvão, olha só, hein? Até novembro desse ano. Lucas Justen até dezembro desse ano. Vitinho, lateral esquerdo, até outubro deste ano. Alisson, zagueiro, até o fim do Paulistão do ano que vem. O David Braz, zagueiro, tem contrato até o fim do ano, até dezembro de 25. Léo Coutro, Nossa. hein? E vocês falando do japonês ontem. Léo Coutro é? Zagueiro. Zagueiro é Snáutico. Até outubro de 2025. Márcio Silva até dezembro. Eu nem lembra mais do Léo Coutro. Esse nome eu lembro, mas eu não lembro Ele jogou lá ele contra o Floresta. Ele foi na primeira janela, lá atrás, antes de meio começar loirinho, a Série C. Isso. Márcio Silva, zagueiro, dezembro de 25. Giovani,
até quantos jogadores tem? Giva, né? O Cadi até o fim do Paulistão, Caio Melo até o fim do ano agora, Gemerson até dezembro, Cauã Jesus até 2025, outubro, Pablo Baianinho, hein? Até 11 de 25, Gabriel Silva até o fim do Paulistão e Júnior Brandão até dezembro de 25. Então... Que pepino, hein? Tem muita gente ainda que tem... Nossa, e tem mais gente aqui pra baixo. Vamos ver aqui quem que só... Aí junta aquele time da Copa Paulista. Cara, Vinícius Cauê, lateral esquerdo. Vinícius Cauê. Até o fim, até abril de 2026. Aí. Vamos ver outro aqui, ó. Essa tá na conta do Pastano, hein? Lucas Rafael, até dezembro de 2026, zagueiro. Esse ainda foi aproveitado, né? O João Vitor renovou o contrato, né, até 2028. Sumiu. Não foi vendido? Não deu certo. Cara, o João Vitor é um caso a ser analisado, porque ele foi Agora, tem outro detalhe ele foi o craque do Guarani no Paulista, cara. Luiz Miguel até o fim do Paulistão. Samuel, atacante. Dezembro de 26. Nossa. Tem mais um ano aí. Então, assim, isso mostra Quantos que jogadores tem essa temporada é aquilo que você falou, Carlão. O erro, ele foi tão grande que agora vai começar a estourar essas questões. Quem fica, quem sai, vai esperar a eleição ou essa diretoria já vai ter que definir o futuro de atletas que têm contrato, mas que não estão nos planos? O Matheus Costa tem contrato, mas vai continuar? A questão do Farney, o homem forte do futebol, vai continuar? Parece que a América de Natal, a América Mineiro já sondaram aí o profissional para a próxima temporada. Então, é aquilo que a gente tem falado. Não tem como esperar o processo eleitoral, não. Vai ter que decidir muita coisa, porque se for deixar para o ano que vem, Campeonato Paulista começa mais cedo. Não vai ter tempo para montar um time competitivo pro Paulistão e também para a Série C, Júlio. E agora são dois meses sem verba nenhuma, né? Sem receber nada o Guarani, porque bilheteria não vai ter. Destes nomes aí, o que me chamou a atenção que o Guarani teria que correr para renovar, só que agora a situação não é tão interessante, né? Porque permanece na Série C, mas um cara que aí a gente tem que dar a mão à palmatória foi o Bruno Santos. Né, e você acha que a expulsão não afeta... Acho que não. Acho que não. Acho que não. De repente, quem for analisar para contratar o jogador pode até levar isso em conta. Mas um homem-gol, um cara que se encaixou com o perfil do Guarani, né? Numa Série C de brasileiro, o Guarani vai ter que priorizar a montagem de um elenco para a Série C, né? Para que conquiste o acesso do ano que vem. Agora, quando o Lupe passa o nome de alguns jogadores, essa Copa Paulista também foi um negócio que, olha, se for para montar time Mambembe em Copa Paulista, participar, é melhor não montar. A gente já teve um exemplo com a Ponte, que foi um vexame, né? Quando tem aquele Sub-23, uma das coisas mais horrorosas, revelou aquele né? Castro, né? Foi um terror. Revelou aquele Castro. E aí o Guarani monta um time com a esperança de chegar à Copa do Brasil via Copa Paulista. Pô, se monta um time com esse intuito, tem que ser um time competitivo, porque a nossa região ela é forte. Né? Não é qualquer time, não é por ser o Guarani que vai atropelar o 15, vai atropelar o Primavera, vai atropelar o Comercial. É um campeonato forte. Então, se você não montar um time competitivo, você não consegue. Agora, para montar time para ficar gastando dinheiro, não só com jogador, mas energia elétrica, isso, aquilo, deslocamento e tal, não monta. Né? O Guarani tem um amparo aí da Magno e tal, mas não nada em dinheiro. É por isso que às vezes me revolta algumas situações, algumas renovações, né? O Lupe passou uma lista aí que realmente vai ser difícil para o Guarani administrar essa situação. Mas agora, você sabe tem quem é esse eleitoral, Emerson Júnior, não sei quem é. Tem contrato até 2027. Então, goleiro, né? Goleiro. Então, quarto goleiro. Ele vai ter que tentar, por exemplo, o Emerson Barbosa, o Guarani vai ter que vender. Né? E é um ativo do clube, né? Porque é um jogador que ele termina valorizado, mesmo não tendo feito um bom quadrangular, mas é um jogador que ele é valorizado. Eu acho que o Guarani vai ter que se desfazer desse jogador, pegar um dinheiro para tentar armar novamente, porque o prejuízo vai ser grande, não só o não acesso, mas também essa Copa Paulista, porque montou um elenco gigante, cara. Sabe? Com alguns contratos que... Tá muito inchado, né? Tá muito inchado. Alguns contratos, tudo bem, vencem agora no final de 2025, ok. Mas são 2 meses que tem que pagar ainda. Então, é um prejuízo enorme. E outro, o ano eleitoral, né?
O ano eleitoral. É aquela coisa, deixa o abacaxi para a próxima administração, essas situações que assolam o futebol brasileiro, não só o Guarani, mas é um círculo vicioso do futebol brasileiro. Novembro e dezembro, muitas vezes, tem 13º também, né? A maioria dos casos também tem 13º e sem verba nenhuma para receber agora, sem nenhuma... O planejamento, aí o porquê que foi as compras? Precisava subir, é bem verdade, olha o elenco, é um elenco que não dá uma boa resposta, você tem que gastar. Aí gasta o que não tem, faz contratos malucos. E quer ver um problema pro ano que vem? A CBF também não pensa muito nos times, né? Faz tempo já isso. Mas o Paulistão ano que vem começa no final de janeiro, não é isso? Vai até... São 11 datas? Até março. Até março. 8 de março. E a Série C quando começa em abril? Dia 5. De março? Ah, então... Porque esse ano, por exemplo, o Paulistão terminou um pouco antes, né? Um mês antes. O Paulistão, ele termina no dia... Os estaduais, eles estão programados para terminar no dia 8 de março e a Série C começa no dia 5 de abril. Tem um mês aí, praticamente. Virou essa eliminação na Série C virou um abacaxi. Virou um abacaxi para a diretoria descascar, restando pouco tempo de mandato, né, para esse CA. Mas aí tem eleição, de repente pode permanecer, existe essa possibilidade, mas virou um abacaxi a administração do Guarani, não só para o final de 2025, tendo que arcar com os custos e sem competição, e a montagem do elenco para 2026, que vai ser uma montagem desafiadora. O Éder mandou aqui, tirando o Mirandinha, o resto tem que sumir. Esse time não faz 5 pontos no Campeonato Paulista. Tem o Kelvin, que foi criticado principalmente porque ele perdeu a bola. Não foi só no derby, não. Teve outros jogos também, mas tudo bem. Mas, por exemplo, contra o gol do Dentinho do Náutico, ele recupera, né? Ele recupera a bola. Mas ele dá assistência no gol. Mas ele é um jogador valorizado. Eu acho que dá pra contrato até 2026. Eu acho que, na verdade, não tem que ficar. Eu acho que o Guarani também vai ter que colocar esse jogador na vitrine. Mas eu acho que ativo mesmo do Guarani. Porque o Kelvin tem até 2026, né? Mas ativo para pegar um Emerson e Mirandinha. O Emerson. E o Mirandinha também. Mirandinha foi bem. Eu gostei do Mirandinha na reta final. 11h45. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações da Ponte. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A bola sobe às 8h30 da noite na Arena Suzano, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, entre Suzano e Vôlei Renata. Série melhor de 2. Quem vencer 2 jogos leva o troféu para casa. O segundo jogo acontece sexta-feira no ginásio do Taquaral, Campinas, em busca do 5º título estadual. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11 horas e 49 minutos, estamos de volta. Estamos de volta. Para falar da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, a macaca que já sabe os dias, horários, locais da decisão da Série C. Alô, Washington Melo, anote aí na sua papeleta. Na verdade, é do Guarani, né? No caso da Ponte, não vai querer, anotar na papeleta, não. Mas tudo bem. Mas é o Washington Melo que diz isso. Recebi abraços de Washington Melo. Muito obrigado. Ele deve estar ouvindo, viu? Daqui a pouco ele vai mandar uma mensagem aqui pra gente. Tá louco? Ó, é o seguinte, a Ponte enfrenta o Londrina, primeiro jogo... Dia 18, sábado agora, 5 da tarde, lá no Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Estádio pequenininho, aliás, estamos com uns problemas lá, hein? Mas se Deus quiser vai resolver. É o primeiro jogo da final da Série C. Lembrando que a Ponte não tem nenhuma vantagem em relação a jogar por 2 empates. A única vantagem que a Ponte tem é de decidir o título no Moisés Lucarelli. O jogo de volta acontece no dia 25 de outubro, às 5 da tarde, no Majestoso. Então agora, sábado, dia 18, primeiro jogo, 5 da tarde, no dia 25, sábado que vem, às 5 da tarde também, no Moisés Lucarelli. A Ponte vai em busca aí desse título nacional, essa conquista da Série C, o que é importante, porque segundo o novo calendário do futebol brasileiro, o campeão da Série C, ele já vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil 2026. E claro que um dos objetivos da Ponte também é conquistar essa vaga na Copa do Brasil, ainda mais de forma direta para a terceira fase. Agora, tem uma questão envolvendo o atacante Gé, que o técnico Marcelo Fernandes explicou detalhadamente a lesão que ele teve e que tirou o atacante dos últimos 3 jogos. O Marcelo Fernandes detalha aí o que tem acontecido com o Gé, que está no departamento médico. O Gé está em tratamento intensivo, o Gé teve o problema do Gé é o seguinte, o Gé, ele já teve essa mesma lesão na outra perna, onde ele foi também jogar um derby, se eu não me engano, e machucou e teve que fazer uma cirurgia. A contusão dele é a mesma coisa dessa perna que ele foi tentar jogar e arrebentou e teve que fazer cirurgia. Então ele está num tratamento muito forte, tanto 2 períodos aqui na Ponte Preta, está trabalhando muito, está voltado para tentar qualificar, a gente tem uma esperança sim, que aí a gente possa contar com ele no segundo jogo. Esperança que eu digo é otimismo. Eu quero deixar bem claro que o Gé em nenhum momento vai entrar em campo com a possibilidade de ter a mesma coisa que teve com ele da outra vez. Isso é um compromisso meu com ele, de profissional, ele é um cara que ficou muito assustado. E foi no lance bobo do treino que aconteceu isso. Ele foi chutar uma bola para ir pro bobinho do meio, sentiu a perna, treinou e depois teve muita dor e foi isso que aconteceu. Então, a gente quer muito que ele faça essa final, vai ser importante também para ele. Ele está se dedicando muito, mas quero deixar bem claro, ele vai jogar se tiver em plenas condições para que ele não esteja, não aconteça nada que ele possa, uma recidiva, que ele possa se complicar na carreira dele. O Gé foi muito importante para a gente nos jogos que ele jogou com a gente, mas muito importante. Não só ele, como todos os jogadores. Então a gente quer, se Deus quiser, ter todos à disposição, mas caso o Gé não tenha condições de jogo, ele não vai pro jogo, não. Bom, como o Marcelo disse, essa lesão ela é uma lesão semelhante a que o Gé precisou passar por uma cirurgia. Eu não sou médico, o que eu mais
mais próximo que eu passo do hospital quando eu vou no 24 horas, quando eu tenho algum tipo de problema. Mas o Gé tá fora dos 2 jogos. Se for uma lesão semelhante à que ele teve, que ele precisou passar por cirurgia na temporada passada e que só voltou esse ano, o Gé não joga aí as 2 partidas da final, até porque é um intervalo curto, né? 1 semana entre um jogo e outro. Com isso, acredito que o Bruno Lopes, que fez bem essa função, principalmente no clássico contra o Guarani, deve continuar aí revezando com o Toró para ser a referência no ataque da Ponte nesse duelo contra o Tubarão Londrina. Pois é, e vai ser um jogo muito difícil, né, Carlão? Até por conta do estádio, né? Um estádio acanhado, um estádio mais difícil, né? Os jogos contra o Londrina lá foram bem acirrados. O Guarani foi quem jogou lá. A Ponte, quando enfrentou o Londrina, foi um jogo acirrado também. Decidido no detalhe do gol do Toró e da defesa do pênalti do Diogo Silva, teve muita dificuldade também. Então eu acho que é uma final 50-50, Carlão. Sim, final equilibrado. O Londrina tem uma torcida fanática também, exemplo da Ponte, joga num estádio acanhado. Tem um treinador que dá mostras de que vai ter uma carreira consolidada, né? É a segunda vez que conquista o acesso, o Roger, e vai fazendo um trabalho muito legal. Dificuldade, e ainda mais agora, né? Que as equipes, teoricamente, já não tem tanta obrigação dentro da competição. Então os jogadores entram mais tranquilos e a Ponte vai ter muitos problemas. Existe essa coisa no esporte de alto rendimento, né? De você focar, né? A partir do momento que você conquista um objetivo, normalmente o atleta, isso faz parte, o atleta dá uma desfocada, uma relaxada. Então é o desafio do Marcelo agora, essa semana, né? Recolocar a cabeça dos atletas no lugar para que a Ponte possa fazer uma boa decisão. O lado bom, a Ponte é um time experiente, a Ponte tem um retrospecto importante fora de casa, principalmente nesses ambientes mais hostis, em que o adversário lota o estádio, tá? Ela teve um bom comportamento no quadrangular, e eu acho que é aí que fica a esperança do torcedor pontepretano. Mas jogo igual, não tem essa, o favorito, nada a ver, 50-50. E aí, Fábio Scheib, né? O que esperar dessa final e a expectativa agora também em relação à presença do Gé, né? Eu acho que o Gé não vai também. Não deve ir também, porque não teve condições dos jogos mais importantes. Agora também, final de recuperação aí, os jogos que teoricamente valem um título, mas não tem tanta importância em questão de classificação, por exemplo, acho que não vai se sujeitar a isso. Mas falando um pouco do Londrina, é bom lembrar que o Londrina é uma SAF também, né? E tem aquele Belintani, que era presidente da Bahia, como principal investidor também, que cuida do Londrina. O Londrina se organizou muito. Uma das questões esse ano foi justamente a mudança para esse estádio mais acanhado também, para ter a aproximação da torcida. E é um time que está bem estruturado também, com o Roger agora também, o Roger fazendo um bom trabalho, mas é uma equipe muito bem modelada aí pelo Belintani, que foi presidente do Bahia, e agora está surgindo como um dos potenciais investidores aí também no mundo do futebol. Tem conhecidos aqui, né? O Iago Teles, que é o mais conhecido aqui do clube das torcidas de Campinas, o Quirino, né? Que jogou no Ituano. Quirino, atacante. E o Alisson, volante do Santos, né? É o homem forte, o homem de confiança jogou bastante tempo do Roger. E só que vendo a capacidade não é tão pequeno não o estádio, viu? Parece que foi assim, no jogo que reuniu torcedores, Tubarão, 7.800 ingressos vendidos contra o São Bernardo, o jogo decisivo. E tem muita gente da Ponte que tá se mobilizando para ir, mas já foram avisados, né, que a capacidade para a torcida visitante vai ser bem limitada. Então, eu sei que tem muita gente querendo ir, parece que só na quinta-feira, hoje é terça, na quinta-feira que serão divulgadas aí mais informações a respeito da carga total que a Ponte vai ter para o torcedor da Macaca acompanhar esse duelo lá em Londrina, mas já foi passado aí, inclusive foi passado para nós da imprensa, né, algumas dificuldades de quem tem o interesse de cobrir o jogo lá, até por conta do estádio um pouquinho mais acanhado lá, o Vitorino Gonçalves Dias. Muita gente pergunta, não vai ser no Estádio do Café? Não, Londrina não joga mais no Estádio do Café há um bom tempo, né? Ele levou pro VGD justamente por ser aí uma mini panela de pressão, né? Um estádio mais acanhadinho, e o Londrina se deu bem, porque levando jogos para lá, conseguiu acesso esse ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, eu não sei não, sendo que vem na Série B, eles vão conseguir jogar lá não, viu? Até por conta da estrutura. Vai ter que se estruturar de fato aí do Café, né? E vale lembrar que a gente tá conversando também, infelizmente tem que falar sobre isso também, mas tem uma rivalidade grande das torcidas, né? Por brigas recentes, né? Organizadas de Londrina, de Ponte Preta também. No último jogo aqui no Moisés Lucarelli teve até uma emboscada à torcida da Ponte para torcedores do Londrina ali na Santos Dumont também. E já tem um caso anterior também lá no Estádio do Café, quando a torcida da Ponte acabou
saindo do ônibus, batendo em torcedores comuns ali também, que atingiu bastante e ficou ainda pior essa relação com Londrina. Maravilha, deixa eu atender aqui rapidamente. O Luiz tá mandando, Carlão, responde essa. Se fosse pra escolher no auge, só envolvendo o período de Ponte Preta, William Batoré ou Roger? Roger. E o japonês, vai ter contrato renovado? Ismael de Hortolândia. Renovaram já. Também, né? Até quando é o contrato? 2027, né? Ryuta, deixa eu pegar aqui. Peraí, Ryuta Takahashi. Vai ficar isso um mês, cara. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ryuta, até 2027. O problema, gente, ontem a gente discutiu bastante aqui no Arena, o Carlão tá inconformado com a renovação do japonês, mas a gente tem que ficar inconformado, por exemplo, quem fez um contrato com o Vinícius Cauê até 2026, ele tá aí desde o ano passado. Com todo respeito ao Vinícius Cauê. Com todo respeito ao profissional. Com toda essa lista que você problema, passou, mas assim, eu citei... Quantos jogos ele foi utilizado? Eu citei o Takahashi porque eu acho, tirando todo o carisma, simpatia, educação desse menino... Contrataram 2... Eu acho que a exemplo do Vinícius Cauê, eu acho que o Takahashi dentro de campo, ele não fez o por onde renovar até 2027. Mas não é só o Takahashi, então, gente. Com todo respeito também aos outros profissionais. Emerson Júnior, contrataram 2 goleiros na reta final da Série C então, e tinha um até contrato de 2027. Desses jogadores que o Lupe citou, o único que eu faria força pra renovar é o Brunão, que eu acho que correspondeu. E o Júlio levantou uma bola que também pode servir para uma não renovação, que foi o lance do pênalti, que foi marcante, sem dúvida alguma, mas eu renovaria com o Brunão. Agora, Takahashi, Cauê, esses meninos aí, com respeito às pessoas, são trabalhadores, mas eu, como diretor do Guarani, que cuido do dinheiro, eu não renovaria. Eu citei o Takahashi como exemplo, mas tem o Cauê, tem outros também, e eu acho que a torcida do Guarani... O Takahashi teve uma identificação pelo carisma, sim, claro, respeito isso, rede social e tal. Mas na bola ele não mostrou. Mas aí eu citei o Takahashi, mas outros também, outros que a gente tá até esquecido, né? De jogadores aí, um de elenco braço gigante. Contratado no final. Agora no jogo mais importante foi preterido pelo outro zagueiro contra o atacante Samuel, também com todo o respeito ao Samuel, aí, mas até dezembro de 26. Mesma Ou coisa. Seja, mais ele tem um contrato. Ele tem um contrato. Agora, se ele vai jogar ou não, mas o contrato tá ali. Se não for jogar, vai ter que rescindir, vai ter que pagar. Ou emprestar. Alguns erros aí, houve acertos? Houve, mas eu acho que houve muito mais erros do que acertos. Por isso o reflexo está aí, não só em Série C, mas na Copa Paulista. Um abraço aí pra galera do Padre Anchieta. Estamos felizes com a macaca Joaline mandando aqui no nosso WhatsApp. Cadê o dinheiro do Richard Rios? Pergunta o Carlão, final do telefone 0005. Diego do CG abriu 2 de vantagem, tomou a virada em 20 minutos. A seleção provou que é bem mais comum do que parece fazer o que o São Paulo fez contra o Palmeiras. Manda aqui o Diego. As redes sociais estão bombando, hein? As redes sociais estão bombando isso. O torcedor São Paulino acordou hoje de manhã, falou: quero esquecer meu time, vou ver a seleção brasileira. Acordou, meteu 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo tomou a virada. Ele lembrou do São Paulo. Levantou a bola pro homem, cara. Lembrou do São Paulo. Vai voltar amanhã no São Paulo, né? Na verdade, quinta-feira. Quinta com o Grêmio, né? Amanhã tem Palmeiras em campo e também tem clássico. Santos. Hoje tem Repá, hein? Hoje tem Repá. Ah, é? Aliás, Mangueirão. Amanhã no 7h30 da noite. Tem Corinthians e Santos e Corinthians, Yuri Alberto, hein? Vai acabar. Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro. Se o Galo perder pro Cruzeiro de novo na Arena. E acabou! Apita o ar! 4 horas tem Arena, tamo de volta amanhã às 11. Um abraço, gente! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos.